Bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando, ao Senhor, refletindo sobre a sua palavra, refletindo sobre ensinos que Ele nos dá através da Bíblia, através das Escrituras. E o que é que a gente tem feito normalmente, ao conhecer a Bíblia, a gente saber como é que Deus gostaria que nós agíssemos, de maneira carinhosa, de maneira atenciosa, como Ele faz com a gente, como é que Ele gostaria que a gente agisse como sal e luz do mundo, como é que Ele gostaria que a gente fosse nas relações, nos contatos, nos compromissos. Então, aquilo que queremos para nós, passarmos para outros. Aquilo que já recebemos dele, possamos passar para outros. E, basicamente, é esse o ensino da Bíblia. É dizendo o que ele gostaria que fôssemos. Na verdade, a Bíblia também, para dizer isso, a Bíblia nos fala quem somos. Por que ela fala quem somos? Como agimos da maneira que somos? Ela mostra isso para que a gente possa buscar a ajuda que o Espírito de Deus tem para nos oferecer para que sejamos da maneira como Ele gostaria que fôssemos. Entende? Então, é preciso a gente saber quem somos. Às vezes a gente fica tão apegado, achando que a nossa religiosidade, a nossa dedicação é suficiente e que nós somos muito bons, que nós somos muito cristãos, muito devotos de Deus, essa coisa toda. Na verdade, nada disso acontece. A Bíblia chega a dizer que não há um justo, não há ninguém em si mesmo que busque a Deus, não há ninguém que entenda as coisas de Deus por si só. É preciso a ajuda de Deus para isso. Então, o sentido da Bíblia é esse. Quem somos, o que Deus gostaria que fôssemos e o que Ele está disposto a fazer em nós para que fôssemos como Ele gostaria que fôssemos. Então, basicamente, é isso que é a ideia de um entendimento terapêutico da palavra de Deus para todos nós e para o mundo inteiro. E é interessante lembrar que isso não é depois de Cristo, não. Isso sempre foi assim. Agora, os homens que Deus usou para escrever a sua revelação, esses homens eram sempre muito limitados, e com razão, porque estavam ainda num desenvolver, estavam ainda num desenvolvimento de maturidade, e então não podiam compreender tudo de vez. E Deus sabia disso. É tanto que a palavra de Deus não é exatamente o que está escrito, mas é o espírito do que está escrito. E isso, quem nos ajuda a compreender é o Espírito Santo na vida da gente, tá bom? Então, esse é o panorama. No nosso bom dia de hoje, eu queria dar para aquelas pessoas que, direta e indiretamente, já estiveram em contato conosco ou continuam tendo contato conosco e precisando de algumas orientações psicológicas, psicanalíticas e outras orientações que a gente tem passado para elas de maneira profissional, digamos assim. Então, são pessoas que nos buscam querendo ajuda para seu momento, para seu temperamento, para o seu comportamento, para os sofrimentos e as dores que tem passado, e a gente tem atendido a elas. Então, o nosso bom dia para essas pessoas que já passaram ou que estão passando, e a gente tem sido um instrumento de Deus para abençoar de alguma forma essas pessoas. Aqui tem alguns banners, que a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre eles. São banners muito sugestivos, muito completos, e a gente provavelmente de amanhã em diante a gente começa a conversar um pouco sobre cada um deles. Vamos para Filipenses, capítulo 4. Nós estamos bem adiantados, estamos quase finalizando a carta
de Paulo aos Filipenses. E temos lembrado do valor, não é, da importância dessa carta na vida, tanto do apóstolo Paulo, tá? Ele mostra isso claramente, mas também na vida das pessoas que receberam. Mas não somente das que receberam, de nós todos que temos bebido, não é, daquele escrito, daquilo que Deus, não é, esteve colocando no coração de Paulo, e Paulo foi compreendendo para passar para aqueles que faziam parte da igreja ali, da igreja cristã ali, né, em Filipos, tá? Então vamos para o versículo 14, já fomos até o versículo 13, e o versículo 13 eu acho que é bom a gente somente dar uma relembrada para poder compreender até a continuação. Ele diz aqui no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E dentro do contexto desse versículo, o que ele está dizendo é: o Senhor Deus, né, tem me dado as condições para que eu possa suportar, para que eu possa enfrentar, para que eu possa saber como lidar com todas as coisas que ocorrem comigo. Coisas boas, coisas ruins, coisas agradáveis, coisas não agradáveis, né? Que no fundo, quando a gente vai somar, né, tem uma ditado, no frigir dos ovos, a gente vai ver que existem muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins, não é? Coisas ruins são naturais, não é? Para quem está vivo. Jesus mesmo diz que no mundo tereis aflições, faz parte, inclusive são importantes para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, então ele permite e nos dá as condições para, não é, conviver com elas. Mas muito mais coisas boas, agradáveis, né? Muito mais momentos felizes, momentos realizadores, né? Então, a vida, né, é assim. Então, ele continua no versículo 14: todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Né? Era a preocupação daquela igreja de estar, né? Paulo, como é que está você? Está presente em alguma coisa? Né? E mesmo sem precisar, estavam sempre mandando. Inclusive no versículo aí anterior que nós lemos, ele diz assim: olha, vocês estavam aí, eu sei que vocês estavam ansiosos para mandar alguma coisa para mim, mas não tinha oportunidade, estavam faltando pessoas que pudessem trazer. Né? Então, mas ele diz: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Olha, é claro que estamos vivendo uma época, aliás, sempre aconteceu, sempre houve momentos onde líderes religiosos têm dado um péssimo testemunho, um mau testemunho, tem sido, né, um desastre. E um número que chama atenção, não é um número pequeno, é um número grande, muita tolice, muito mau testemunho tem sido dado, muita desonestidade e assim por diante. Né? Mas para as pessoas que têm que têm líderes e que sabem respeitar e amar esses líderes, há um prazer maior, entende? Claro que nenhum líder é digno de muita confiança, porque são seres humanos, são falhos. Agora, quando você tem um líder e você respeita, e você ama, e você se dedica, e você procura fazer o melhor para eles, então quem sai ganhando é você e a comunidade. Então, o máximo que a gente pode zelar pelos nossos líderes espirituais deve ser feito, o máximo, porque todos ganham. Aqui em Hebreus, capítulo 13, 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, né? Velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Como quem deve prestar contas. Claro que ninguém dá conta de ninguém. Né? Quem dá conta cada um vai dar conta de si. Ninguém responde por ninguém. Mas é como se fosse prestar conta. Né? Como se fosse prestar conta. E é verdade. Né? Como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Né? Aí ele diz assim: porque isto não aproveita a vós outros. A igreja não ganha, a pessoa não ganha, ninguém ganha com isso. Então,
escolha quem é seu líder espiritual e ame, e se dedique, respeite, tenha carinho por ele. Porque quem mais ganha com isso, tudo bem, ele ganha, mas quem mais ganha é você. Entende? A gente precisa disso. É do ser humano. Entendeu? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, versículo 14. Todavia fizestes bem, inclusive para vocês mesmos, né? Em tomar parte na minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Olha só, né? Quando eu saí, logo no começo do Evangelho, né? Quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, nenhuma igreja se preocupou com a minha situação. Claro, igrejas são formadas por pessoas, né? E mesmo que aquelas que são guiadas pelo Espírito, um motivo ou outro, uma razão ou outra, e a coisa passa. Mas ali ele está dizendo, mas vocês se lembraram, vocês se preocuparam em participar, né, da minha vida, do meu ministério, né, das minhas lutas, dos meus empenhos, né, dentro do reino de Deus. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma vez, mas duas mandaste suprir-me as necessidades. Ele estava naquela cidade em Tessalônica, estava fazendo o trabalho, e lá estavam os filipenses procurando toda maneira de atender as necessidades de Paulo ali em Tessalônica. Não que procure dádivas, ele falando, não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Então, eu não estou falando tudo isso, Paulo falando, eu não estou dizendo tudo isso para vocês, né, no sentido de buscar proveitos para mim, mas no sentido de buscar proveito para vocês. Né? Vocês é que ganham com isso no reino de Deus, né? Na obra do Senhor. Aí, versículo 18, mas tenho tudo, né? Tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Né? Então, eu já recebi tudo isso de vocês através de Epafrodito, e isso tem me deixado uma pessoa com abundância. Então há uma certa tranquilidade, né, em eu estar realizando essa obra do Senhor. Então eu posso me dedicar integralmente a ela, porque tem pessoas como vocês que estão me sustentando. Né? Esse é o recado de Paulo para aquela igreja. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas da glória em Cristo Jesus. Né? Quem vai recompensar vocês não sou eu. Quem vai recompensar vocês é o meu Deus. Ele falando, né? O Deus do ministério que eu estou exercendo. O Deus que me chamou para esta obra. O Deus que está me levando a ser, né? E a agir como eu tenho feito. E por último, no versículo 20, né? Antes das saudações finais da carta, ele diz assim: ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí vem o versículo 21. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Ele estava preso, havia com ele, acompanhando ele, estando com ele, convivendo com ele, né? Irmãos, inclusive Lucas estava lá e outros. Então eles dizem, olha, esses irmãos que estão comigo aqui estão saudando vocês. Todos os santos vos saúdam, né? Todos os santos aqui de Roma, todos os salvos aqui, todos aqueles que foram perdoados pelo sangue de Cristo, estão aqui em Roma, né? E estão saudando a vocês, especialmente os que são da casa de César. Olha, né? Ele está dizendo, olha, lá no palácio, né? Onde César, né? Habita e governa, lá no palácio, isso é o ano 60 e alguma coisa, isso aí provavelmente é a época de Nero, 60, é isso mesmo, Nero é 50 a 60 e alguma coisa, se não me engano. Pois bem,
Lá dentro daquele palácio, lá na convivência com César, haviam também cristãos, pessoas salvas. E Paulo está dizendo que quem está também saudando eles são aqueles que trabalham lá dentro do palácio, né? E que são salvos, são cristãos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, né? Então ele faz essa saudação final aqui da carta aos Filipenses. Perguntas que me fazem, tá bom? Ontem não tivemos curtidas, mas não tivemos perguntas. E seria muito bom que tivesse perguntas. Se você tiver alguma pergunta, mesmo coisas que você já sabe a resposta, mesmo coisas que você já crê, já tem sua maneira de pensar, mas quer ouvir mais uma opinião, então coloque nos comentários do culto de hoje, para que amanhã a gente possa ter a oportunidade de conversar sobre esses assuntos, tá bom? Mas falando em perguntas, né, e nós temos lembrado que as pessoas têm perguntado muito sobre a questão de amor, né, sobre a possibilidade de amar. E talvez porque estamos vivendo uma época assim, muito conturbada quanto a isso, né? Quem ama está amando demais, quem não ama está odiando demais. Estamos vivendo um período muito interessante. Não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, né? Há uma enfermidade correndo aí, além do corona, né? E então as pessoas estão entendendo que há dificuldades realmente em amar. Como é que eu vou amar inimigos? Como é que eu vou amar adversários? Como é que eu vou amar pessoas que agem, né, conscientemente ou não? Mas, né, a gente sempre acha que é consciente. Então, pessoas que agem conscientemente contra a gente. Então, estamos conversando um pouquinho sobre isso. Já vimos que o amor que foi colocado em todo salvo, o amor que foi colocado em todo ser humano, né? Todo ser humano tem o amor agape, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor, inclusive agape. Então, todos têm esse amor. Claro que o pecado fez com que, né, o nível desse amor baixasse demais. Está muito baixo, né? A gente fica muito limitado em relação a isso. Mas todos têm. Mas aquele que tem o Espírito Santo, se o nível dele está baixo, o Espírito Santo vai conseguindo aumentar esse nível. Entendeu? Vai conseguindo aumentar. Então, já vimos que o amor agape é assim, com a ajuda do Espírito mais ainda. Né? O amor ele é paciente, ele é benigno e ele se alegra com a justiça. Né? Quando você ama, você quer que seja cumprida, haja justiça para a vida daquela pessoa. O amor tudo sofre, diz o texto bíblico. Tudo ele sofre. Né? Não é que sofre com alegria, com prazer, não. Ele sofre, mas ele aceita, porque aquilo foi produzido por uma pessoa que foi amada por ele, é amada dele. Percebe? Então ele não permite que aquilo se torne um rancor, uma raiva, um ódio, uma coisa assim. Entendeu? Agora, também o amor tudo crê. O que é tudo crê? O amor, esse sentido aí, é o seguinte, ele sempre acredita no melhor em relação àquela pessoa. Então a pessoa está fazendo uma coisa e a pessoa chega para ele e diz assim, olha, eu quero fazer isso, eu quero, né? Eu quero fazer essa maldade, eu estou consciente que eu estou fazendo e eu quero mesmo fazer essa maldade. Quando você ama essa pessoa, você pensa assim, mas ela está fazendo isso porque alguma coisa está levando ela a isso. O que é verdade, mas você consegue ver porque ela é uma pessoa amada. Quando Jesus estava na cruz e aquelas pessoas lá xingando e gritando e fazendo aquela coisa toda, Jesus, né, compreendeu a situação delas. Jesus entendeu por que elas estavam fazendo aquilo. Não era maldade delas, mas era maldade do que elas, né, estavam vivendo. Percebe? Então, é isso que quer dizer aqui. Tudo crê, o amor, tudo crê, é no sentido de crer positivamente. Ele acredita que aquela pessoa está fazendo aquilo, não é?
porque ela acha que, na cabeça dela, naquele momento, aquilo é a melhor coisa que ela pode fazer, até muitas vezes para o bem de quem ela está maltratando. Né? Não é assim que a gente faz, por exemplo, quando a gente está disciplinando um filho. Né? A gente disciplina e a gente tem a ideia clara de que está fazendo um bem para ele. Muitas vezes as pessoas que às vezes nos maltratam, elas têm na cabeça delas que elas estão fazendo um bem para a gente. Né? E se não for um bem para a gente, está fazendo um bem para alguma coisa. Né? São aquelas pessoas que trocam as coisas. Para elas, as coisas são mais importantes do que as pessoas. Então, elas estão fazendo aquilo, maltratando uma pessoa, porque ela está protegendo uma coisa. Entendeu? Então, essa é a questão de imaturidade. Né? A imaturidade leva a isso. As coisas são mais importantes do que as pessoas. Então, mas quando você já é maduro, você percebe que o importante são as pessoas. Ah, mas ele prejudicou uma coisa. Não tem problema, essa coisa aqui a gente conserta depois. O importante é a pessoa. Né? Mas sempre a ideia de que está fazendo aquilo para o bem ou de uma pessoa ou de alguma coisa. Tá bom? Então, tudo crê nesse sentido. Né? O amor, agape, tudo crê. Tudo crê. E crê assim. Tá bom? Então, essa é uma das características desse amor agape. O culto a Deus, ele é um culto terapêutico, né? A gente tem conversado muito isso e, aliás, só é culto a Deus se ele for terapêutico. Terapêutico para a pessoa, aliás, o que é terapêutico para a pessoa é terapêutico para o mundo inteiro. Nada nesse mundo é terapêutico só para alguém, entendeu? Tudo que é bom só para mim vai me fazer mal, entendeu? Vai me fazer mal. É preciso que para eu saber se uma coisa vai me fazer bem, é preciso que eu saiba que me fazendo bem vai fazer bem para outras pessoas. Isso é um mecanismo que existe no ser humano, né? Me dei bem. Só você se deu bem, então você vai se dar mal, né? Porque o segredo nós estamos tão entrelaçados entre as pessoas, né? Em relação às pessoas, tão entrelaçados. Deus fez assim. Aprove a Deus que fosse assim, né? Que a minha felicidade só é real se outros estiverem felizes comigo. Se não estiverem felizes, eu não serei feliz. Tá bom? É como, às vezes, a gente vê aí pessoas preconceituosas e pessoas egoístas, gananciosas, que querem ganhar o dinheiro delas só para elas. Só elas devem ganhar. Mesmo que eu tenha que tirar dos outros. Ora, mas veja só, fica numa ilha. Porque ela está ali rodeado de pessoas que estão sendo maltratadas, que estão sendo mal cuidadas por ela. Ela está sozinha. Essa pessoa nunca vai ser feliz. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro. Sim, mas isso aí é o seu prejuízo. O que é que ela faz? Ela se tranca toda, ela cria uma proteção porque fica com medo, né, das pessoas. Nos Estados Unidos faz muito isso. Esses muros que eles estão fazendo é exatamente isso. Por que eles têm medo que as pessoas entrem? Né? Porque são pessoas que eles tiraram delas e elas estão querendo ir lá para poder consertar a vida. Entendeu? Fazem tanta propaganda deles e aí as pessoas querem ir para lá. E eles vão lá por causa dessa propaganda, vão lá e tiram das pessoas. Mas não deixam que elas entrem. A Europa faz isso com a África. A Europa enriqueceu tirando da África. Usurpando a África. A riqueza, as pessoas. Escravizou aquelas pessoas todas. Entende? Aí hoje ela tranca. Não queremos receber ninguém. Ué, mas vocês não foram lá buscar deles? Está na hora de vocês deixarem eles virem. Mas não. Entendeu? Então, como pode ser feliz uma pessoa dessa? Né? Tanto o europeu não tem coragem de ir na África, quanto o americano não tem coragem de ir a outras partes do mundo, porque sabe dos ódios que as pessoas têm contra eles. Isso é vida? Não é vida. Entende? Então, só é terapêutico aquilo que serve para o coletivo. Então, eu estou me dando bem, é preciso que todos estejam bem para que eu me dê bem. Ok? Mas aqui, entre
as características de um culto terapêutico, nós temos lembrado as bem-aventuranças, né? E aí, hoje nós temos o versículo 10 e o versículo 11, fechando então as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus falando, não é por causa de vocês, não é por causa do comportamento de vocês, não. Não é por causa das ideias, das perseguições que vocês fazem a eles, não. Não é isso, não. Bem-aventurados são vocês quando vocês sofrem tudo isso por minha causa. Viu a diferença ou não? Né? É quando eu imito Jesus e então eu sofro porque eu estou imitando Jesus. Acontece que muitos cristãos estão sendo perseguidos por aí, eu não vou dizer todos, viu? Mas muitos cristãos estão sendo perseguidos por aí porque não imitam Jesus e usam o nome de Jesus para fazer o que fazem. Entendeu? O que é imitar Jesus? Agora veja se esse tipo de gente sofre perseguição. Presta atenção. Imitar Jesus é dar a outra face. Imitar Jesus é andar a segunda milha. Imitar Jesus é ir para o matadouro sem reclamar. Imitar Jesus é ser um bom cidadão. Cidadão de paz. Cidadão de boa convivência. Todo mundo convive bem com todo mundo. Tem sempre uma palavra carinhosa para todo mundo. Tem um respeito por todo mundo. Dá o direito das pessoas serem o que elas são, respeita e defende o direito delas serem diferentes, defende o direito delas de não serem cristãs, pelo menos não serem cristãs do jeito que eu sou. Existe perseguição para esse tipo de gente? Não, não existe. Na cabeça de algumas pessoas, isso é uma carnalidade. Na cabeça de algumas pessoas, ser cristão é fazer guerra com todo mundo. É criticar todo mundo, é julgar todo mundo, é condenar todo mundo vai para o inferno, vocês todos vão para o inferno, vocês todos estão em pecado, vocês todos estão não sei o quê. Na cabeça de muita gente, ser cristão é isso. Mas eu não vi Jesus fazer isso. Entendeu? Então, respeitar as pessoas têm o direito de serem diferentes, as pessoas têm o direito, Deus deu esse direito das pessoas até rejeitarem Jesus. E eu tenho que respeitar isso e defender esse direito. Então, para essas pessoas não tem perseguição. Ah, mas se você faz isso, você está como que aceitando o mundo na sua cabeça. Na sua cabeça. Porque bem-aventurados, aqui diz que são os pacificadores, ou seja, o salvo. Ele é um pacificador. O pacificador é assim, fulano, você é assim, Beltrano, você é assim. Respeitem, cada um tem o direito de ser isso. Pacificador não é aquele que diz assim, não, você tem que ser do jeito que eu acho que você tem que ser. Isso não é pacificador, isso é um agitador, é um pedante, é um vaidoso. Isso não é cristão, entende? Então, bem-aventurados sois vós, e a gente tem que chamar muita atenção para a parte final desse versículo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Não pela causa de vocês, não por causa do jeito de vocês, não por causa da ignorância de vocês, não por causa da intolerância de vocês, a falta de amor de vocês. Tá bom? Exultai e alegrai-vos, versículo 11. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tá bom? Então, agora a pergunta é, quem foi que perseguiu esses profetas? Sabe onde é que está o maior perigo? Não é no mundo, é na religião. Apesar que a religião é maravilhosa. Entendeu? A religião é aquela coisa maravilhosa que se cair na mão de uma pessoa errada, ele vai fazer tudo errado. Alguém uma vez disse o seguinte, olha, a religião, como a política, mas não é só esses dois não, como tudo no mundo, né? Tudo, né?
Outro dia eu estava vendo um médico, né, ouvindo um médico dizer assim, todas as pessoas que são de um determinado partido e vão lá no hospital, eu mato lá mesmo. Eu mato lá mesmo. Então veja, é culpa da medicina? Não, é culpa da pessoa. Mas usa a medicina para fazer esse tipo de chantagem, esse tipo de coisa. Percebeu? Então, a mesma coisa pastor, a mesma coisa padre, a mesma coisa líderes religiosos, né? Tem aí o João de Deus, né, que fez tudo aquilo. É culpa do espiritismo? Não, é culpa dele. Então veja, a religião, ela é maravilhosa, mas caindo na mão de gente errada acontecem essas coisas. Então quem é que matou os profetas antes? Foi o mundo? Foram os religiosos. Foram os religiosos. Esses são perigosos. Quando está sendo dito aí, não, nós vamos colocar um evangélico, né, lá no STF, eu fico arrepiado de medo. Porque não já basta o que a gente já está fazendo de tolice por aí, agora ele vai colocar lá na justiça um agente assim? Estou assustado, estou com medo. Né? Já temos uma má fama, já a sociedade já tem uma ideia errada sobre nós, pelo que temos feito. Agora vamos colocar dentro da justiça. E logo quem foi colocado lá, o terrivelmente evangélico. Isso vai ser bom para o evangelho? Isso vai ser bom para o espírito pacífico de um bem-aventurado? Eu estou apavorado, eu estou pedindo, Senhor, não deixa, não, por favor. Entende? Mas muito bem. Alegre-se, né? Porque assim fizeram também com os profetas. Então, olhe, sejam bem-aventurados, mas cuidado com os irmãos, os religiosos. Esses é que são perigosos. É isso que ele está dizendo, né? Pelo que fizeram com os profetas. Tá bom? Amanhã nós vamos ter um culto, né? O culto pela manhã vai ser voltado para uma obra maravilhosa chamada Casa de Apoio, tá bom? E a gente vai estar orando e lembrando das atividades daquela casa. É uma maneira maravilhosa de abençoar pessoas. E isso vai ser amanhã de manhã. Nós vamos orar agora, finalizando o nosso culto. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de te adorar. Pelo privilégio, Senhor, de estarmos em tuas mãos e apesar das nossas deficiências, dos nossos defeitos, das nossas falhas, tu tens feito grandes milagres em nós e através de nós para abençoar pessoas. Nós pedimos, agradecemos, te louvamos por tudo isto, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é sábado, né? Pode ser que hoje à tarde tenhamos um encontro com o Josué, ele vai nos falar sobre o direito, não é, em benefício da família, hoje à tarde às 3 horas. E o nosso bom dia, né, informando que é um ótimo dia para repensar sua vida com o seu passado. Repensar. Muitas vezes, inconscientemente, a gente vive uma vida não muito agradável porque a gente não aprendeu a perdoar o nosso passado. Então, está na hora de rever isso aí, né? E de fazer uma limpeza também nesse aspecto, para que a gente possa seguir a caminhada mais leves, com menos culpas, com menos, né, reclamações sobre aquilo que já fomos ou aquilo que já fizemos. Tá bom? E a gente fica por aqui e que o Senhor Deus continue abençoando você, continue usando você e que muita gente seja abençoada no convívio cotidiano com você. Tá bom? Deus abençoe.